E aí pessoal, boa noite. Vamos para mais um item para minha coleção, tá? Dessa vez é o Percy Jackson e o Ladrão de Raios, tá? Essa minha versão, né, como vocês podem ver, ela não está 100%, né? Aqui na parte superior vocês separam que tá sem já a parte brilhantinha, né, com as letras e a escrita do nome do livro, tá? O título original desse livro é The Lightning Thief, né? O autor é Rick Riordan, né? Não sei se tem a imagem dele aqui, tem aqui a imagenzinha dele, talvez, não sei se fica tão boa, mas foi o Rick Riordan, tá? O ano do lançamento original foi 2005, tá? Ano da primeira edição no Brasil foi 2008 pela Intrínseca, tá? Uma editora brasileira. A edição do meu exemplar é a segunda edição, tá? A segunda edição é brasileira, tá? Criada pela própria Intrínseca em 2009, né? Como eu disse anteriormente. A tradução foi Ricardo Gouveia, que fez a tradução desse livro, tá? Ele possui 400 páginas, tá? Ele é um livro relativamente longo, tá? Vamos lá. Esse exemplar aqui não é uma primeira edição, tá? A primeira edição normalmente é mais rara, mas ele não é uma primeira edição. Isso é importante para falar com honestidade, né? Pela página interna, ele é uma segunda edição intrínseca de 2009, com a impressão marcada em 2010, tá? Mesmo assim, ele entra na minha coleção, tá? Porque relíquia não é só questão de preço, né? Relíquia também é contexto, nostalgia e impacto, né, cultural, tá? Ele tem o seu impacto, como todos sabem. O Percy Jackson ele tá criando agora, né, a série, né, na Disney, no Disney Plus. É um livro que tem bastante conteúdo, ele é uma entrada para mitologia grega, tá? É muito interessante, tá? Diga-se de passagem, a forma que eles trazem essa questão da mitologia grega pro livro, tá? Agora eu vou para alguns motivos, né, que eu gosto de colocar que ele entra sim na minha coleção, tá? É o começo de uma saga que marcou uma geração, tá? Assim como Harry Potter, é lógico que em menor escala, não tem comparação com Harry Potter. Harry Potter marcou uma geração como um todo, tá? Esse livro abriu a porta para muita gente entrar no universo dos semideuses, né? Do acampamento meio-sangue e da mitologia grega moderna, tá? Realmente ele traz bastante conteúdo nesse sentido, tá? 2. A representação à era das grandes sagas juvenis, né? Nos anos 2000, muita gente queria uma nova aventura depois de Harry Potter, né? Percy Jackson chegou com outra identidade, mais humor, mais mitologia e mais ritmo de aventura, tá? Então realmente é um livro que traz um conteúdo similar ao de Harry Potter, né? Mas com outra pegada, com outra intenção aí para o contexto do que está sendo trazido, né? Tem apelo cultural nerd e nerd escolar, né? Esse é o tipo de livro que circulava em escola, biblioteca, feira do livro, indicação de amigo. Isso dá uma memória afetiva muito forte. Ele em especial eu comecei a ler, se eu não me engano, foi na faculdade ou no final da escola, agora eu não lembro, né? Mas eu comecei a ler a saga do Percy Jackson nesse período, tá? Então eu lia no trem, no trabalhar, né? As pessoas também tinham outros livros que gostavam de ler e eu acabei adotando o Percy Jackson para ler ali no trem do trabalhar. É uma edição brasileira antiga, né, da Intrínseca. Não é a edição mais rara, mas já é uma edição de época. Ela carrega o visual e o momento em que Percy Jackson estava crescendo no Brasil, né? Então, se eu não me engano, essa capa aqui é meio representativa do filme, tá? Na época tava para sair o filme do Percy Jackson. Só um segundinho, gente, tem uma coisa me incomodando aqui. Pronto. Tava na época da saída do filme, né? Então, essa capa, se eu não me engano, posso estar enganado, ela se refere ao filme, tá? É uma relíquia acessível, né? Então, eu ainda não tô, como eu disse anteriormente, eu não tô indo atrás das coisas mais raras,
né? Até porque é questão financeira, né? Não consigo pegar uma coisa muito cara ainda dentro do contexto de colecionador, né? Então, esse é o melhor tipo de item para começar uma coleção: barato, nostálgico, fácil de explicar e com história para contar. Ele é um livro muito bem contado, tá? É o Rick Riordan, como podem ver aqui, né? É o Rick Riordan que escreveu esse livro. Aqui está a parte de trás onde mostra o resumo do livro, tá? E aqui a lateral do livro, tá? Ele não está nos melhores estados, assim, todas as páginas ainda são legíveis, claro, mas a questão dos títulos e etc. não é uma questão que ainda está legível, ainda não está mais presente, como podem ver. Infelizmente já saiu a parte da escrita do nome do livro, tá? 10 fatos para falar dela. 10 fatos, né? Rick Riordan era professor, né? Então, antes de virar um nome gigante na literatura juvenil, Rick Riordan foi professor. Isso ajuda a entender por que ele escreve de um jeito tão fácil de acompanhar. Realmente a escrita do livro é muito boa, tá? Diga-se de passagem, ele escreve além do Ladrão de Raios, né? do Percy Jackson, tem os livros da Grécia e os das pirâmides na questão no Egito, né? A egípcia, né? Percy tem 12 anos no começo da história, tá? Ele começa como um garoto problemático aos olhos dos adultos, mas a história mostra que havia muito mais por trás disso, né? Se eu não me engano, ele tem... não é esquizofrenia, não, mas é TDAH e aquela questão que você lê as coisas de trás pra frente, que eu esqueci o nome disso, tá? Tem um nome específico, tá? A missão envolve o raio mestre de Zeus, né? Então, realmente, no começo do livro, né? Ele começa... sendo que o raio de Zeus sumiu, né? Então o grande conflito, né, começa quando uma arma poderosa de Zeus desaparece e Percy acaba envolvido nesse problema, né? Então a história fica totalmente em torno dessa situação, né? Ele é pego, como ele é o primeiro ele é um semideus, ele é filho de Zeus, se eu não me engano, os três grandes entre Zeus, Hades e Poseidon, né? Então eles fizeram como se fosse um pacto, né? Por causa de uma profecia que eles não iriam ter um novo filho, né? Porque lá na questão da história, né? O filho iria destruir o Olimpo, tá? O livro usa a mitologia grega no mundo moderno, né? Uma das sacadas mais fortes é pegar deuses, monstros e profecias antigas e colocar tudo dentro dos Estados Unidos modernos. Eu achei muito interessante uma passagem em um dos livros, né? Um dos livros bem iniciais da história. Desculpa, inicial não. Acho que já era no final, né? Que tem a Hidra, eu esqueci o nome da cidade que ela é, mas tem a Hidra que cada cabeça você corta, ela cria duas no local, né? E dentro desse corte, né, eles colocaram que as cabeças da Hidra eram parte de fast foods, né? Tipo, é lógico que lá não fala os nomes, né? Mas McDonald's, porque eles fazem a brincadeira de que você nunca vê a construção de um dos fast food, né? Você nunca vê a construção do fast food acontecendo. Ele simplesmente aparece. E eles fazem essa brincadeira com a questão da cabeça da Hidra de Nemeia. Eu não lembro se era Nemeia ou não, tá? Depois qualquer coisa eu dou uma procurada, a gente conversa aqui mais a fundo. Aqui fala sobre a Annabeth Group, formando um grupo do trio principal com Percy Jackson, né, com o Percy, né? Esse trio é importante porque cada um traz uma função: coragem, inteligência e ligação com o mundo mitológico, né? No caso, o Fauno, né, que é o Grover, né? Ele é o Fauno que faz a junção que é o que acompanha, né? Ele se torna um guardião do Percy, né? Num primeiro momento, sem ele saber, e posteriormente continua com um certo trabalho como um guardião, né? O acampamento Meio-Sangue é o refúgio dos semideuses. Ele funciona como um lugar de treinamento, proteção e descoberta para filhos de deuses gregos, né? Então, normalmente quando você é um semideus nessa história, né, nesse mundo, você é direcionado para um acampamento. Se não me engano é o Chironte, que é o líder do acampamento, junto com o Baco, né? O Baco, se eu não me engano, foi amaldiçoado por Zeus e ele fica nesse acampamento também, tá? O livro tem 400 páginas na sua edição, né, que nem eu comentei, né? Na sua edição brasileira da Intrínseca, a ficha interna mostra 400 páginas. A tradução brasileira é de Ricardo Gouveia, né, que eu comentei. Esse detalhe é legal porque a tradução ajudou a criar a forma como muitos brasileiros conhecem o Percy Jackson, né? Então faz muito sentido ter
a questão do tradutor descrita, né? A saga voltou com força por causa da série atual, realmente a série atual reviveu um pouco do Percy Jackson. Diga-se de passagem, eu odiei os filmes. Eu acho que os filmes não tinham nada a ver com o livro, tá? É lógico, né? Tipo, que nem eu falo, eu faço a brincadeira, né? Quando sai um filme, essas coisas no primeiro momento você tem que desvincular do livro, caso você tenha visto o livro. Finge que é uma outra história. É difícil, não é fácil, porque você vai com as expectativas pro filme e pra série, né? No caso, né? Mas, entretanto, contudo, você tem que ter uma certa separação para você não ser poluído e às vezes você não gostar de um filme que até poderia ser bom, tá? Então tem que ter essa despoluição antes disso, tá? O universo continua recebendo novos projetos, né? Rick Riordan continua expandindo esse universo, se eu não me engano, inclusive com novos livros ligados ao acampamento Meio Sangue, que é o Percy Jackson e os Olimpianos, tá? Que no caso ele mistura o grego com o romano, né, que na época, né, dos romanos, né, que os romanos estavam mais à frente, eles também pegaram os deuses, né, gregos, né, e trocou os nomes, né. Então, por exemplo, Zeus é Júpiter, né, tem todas essas questões e eles fazem essa mistura e essa meio que viram uma camada de abstração, não, mas de confusão entre as duas culturas. E eu acho interessante, foi uma pegada muito legal que o Rick Riordan fez para o Percy Jackson, tá? Algumas curiosidades, né? Gosto de trazer algumas curiosidades. Percy surgiu na história para o filho do autor, né? Normalmente todos esses autores que fazem filmes mais para o infanto juvenil, acho que é assim que fala, né? O infanto juvenil, né? Para a parte infanto juvenil, né? Eles trazem essa questão de que foi pro meu filho que eu criei esse livro, né? Uma curiosidade mais bonita é que Percy nasceu na história que Rick Riordan contava para o próprio filho, né? O protagonista tem TDAH é dislexia. Dislexia é o nome que eu estava procurando naquele momento. Na história, isso não é tratado só como um problema, né? Só como problema. O livro transforma essas características em parte de identidade de semideuses. Isso é interessante porque a dislexia, né, na questão do livro, tá? Na questão do filme do livro, né? Eles ajudam ele a entender e ler as outras línguas como a grega, né? Então isso acaba sendo uma questão para os personagens terem facilidades para fazer a junção do nosso mundo com o mundo grego, tá? O Percy vem de Perseu, né? Perseu é uma forma ligada a Perseu, um herói famoso na mitologia grega. Se eu não me engano, também é abordado no próprio livro, tá? Essa questão do nome do Percy com o Perseu, tá? A espada dele tem um nome que é a Contracorrente, né? Então a espada do Percy se chama Contracorrente ou Riptide no original, tá? Os capítulos têm títulos engraçados. Realmente, se eu não me engano, tem umas pegadas mais cômicas para a questão do nome dos capítulos, né? Uma marca da série é que os capítulos parecem quase piadas ou provocações antes da cena acontecer. Deixa eu pegar um aqui pra gente ver. Eu não sei. Aqui, ó, tem o sumário aqui, né? Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Vou pegar o número 1. Sem querer, transforma em pó minha professora. De iniciação ao álgebra. Esse é o primeiro capítulo. O capítulo 2, por exemplo. 3 velhas senhoras tricotam as meias da morte. Aí o capítulo 3, Grover de repente perde as calças, né? Então realmente tem algumas pegadas de comédia nos títulos dos capítulos. A história é narrada em primeira pessoa, isso dá a sensação de que o próprio Percy está contando tudo direto para o leitor, né? Então parece que ele que tá lendo. A Medusa aparece de forma moderna, né? O livro pega figuras antigas da mitologia e coloca situações bem diferentes do que a gente espera, então realmente ele tenta não sei se modernizar é a palavra certa, mas como se eles evoluíssem, se eles crescessem, se eles mudassem conforme a época, né? Então, como ele diz aqui, né, a Medusa, né, ela traz a questão de ser um pouco mais moderna. Eu não lembro se ela é uma artista plástica ou se ela refere-se à moda agora. O Olimpo acompanha a civilização ocidental. Se eu não me engano, ele está no Empire State, no primeiro livro. Ele está no Empire State. E eu acho isso interessante, né? Então, dentro do universo da história, o Olimpo muda de lugar conforme o centro do poder ocidental muda, né? Então, ele realmente vai mudando, né? O livro mistura humor com a ameaça real, né? Mesmo quando a situação é perigosa, Percy narra com ironia. Isso deixa a leitura leve sem tirar o peso da aventura, né? Então, realmente tem
uma pegada nesse sentido, tá? A série ajudou muita gente a gostar de mitologia. Isso não vou negar. Eu não era uma pessoa apegada a algum tipo de mitologia, principalmente quando eu li os irmãos Kane, né? Se eu não me engano, que é esse o nome do... que fala um pouco dos egípcios, né? Eu não sabia nada, eu também estaria mentindo, mas a questão egípcia eu achei muito legal, tá? Diga-se de passagem. Vale a pena, né? Ele fala sobre Bastet, sobre a Casa da Vida, sobre Horus. Ele fala sobre quase todos os deuses e às vezes você tem uma visão daquele deus egípcio e era outra questão, tá? Então tem muita gente que começou a pesquisar deuses gregos, heróis e monstros depois de ler Percy Jackson, tá? 10 passagens do livro que eu acho interessante, né? A excursão ao museu, né? Logo no começo, uma excursão escolar já mostra que a vida do Percy não é normal. Esse momento prepara o leitor para o mundo escondido da mitologia, né? Então realmente traz essa informação. O ataque do Minotauro, né? Então antes dele chegar lá no, no acampamento meio sangue, né? Ele é atacado pelo Minotauro, né? Essa passagem é uma virada importante porque Percy entende que os monstros não são imaginação. Não fica muito claro, acho que... Eu não lembro se na série aparece isso. Eu acho que na série aparece isso sim, tá? Que ele começa a ver alguns monstros aqui e outros ali antes de ele saber que ele é um semideus. E ele pensa que ele tá ficando doido, né? Então acaba fazendo essa diferenciação. A chegada no acampamento meio sangue, né? Aqui o livro muda de chave, Percy sai do mundo comum e entra no mundo dos semideuses, né? A revelação do pai de Percy, né? Que essa é um dos momentos mais marcantes porque define a identidade do personagem. A missão oficial, né? Quando Percy recebe a missão, o livro vira uma jornada de verdade com objetivo, risco e prazo, né? Porque, se eu não me engano, tudo é no solstício de inverno ou no de verão. Não sei agora, acho que é solstício de inverno. O encontro com a Medusa, né, que nem a gente colocou lá em cima, né, essa passagem é importante porque mostra que os monstros antigos podem aparecer disfarçados no mundo moderno. O Cassino Lotus, né, esse é um dos trechos mais lembrados porque ele trabalha a ideia de perder a noção do tempo, né, ele realmente, acho que eles pensam que fica tipo uma hora lá e eles passaram tipo uma semana, entendeu? Então foi realmente complexa essa parte, é muito legal, diga-se de passagem, essa parte. A descida no mundo inferior, né? Esse momento aumenta o peso da história, porque Percy precisa encarar um dos lugares mais temidos da mitologia. A descoberta do verdadeiro manipulador. O livro brinca com a suspeita e revela que o problema era mais complicado do que parecia. O retorno ao acampamento. O fechamento mostra que a primeira aventura acabou, mas o mundo de Percy ficou muito maior, né? 10 mistérios para comentar, né? O seu exemplar vai ficar mais desejado no futuro? Difícil. Esse livro não sei se ele vai ficar considerado raridade, não, pelo menos não nos próximos anos, tá? Tipo, esse livro, se eu não me engano, até ainda é vendido novo, né? Em livrarias, né? Então não é algo que eu possa virar para vocês e falar, nossa, isso aqui vai estourar e bombar e todo mundo vai querer comprar esse livro. Mas é um livro que ele já traz um pouco de idade, né? Ele já tem algumas questões como o livro, o filme, a série, entendeu? Que está saindo. Então eu acho que ele é legal de trazer para essa live, tá? Algumas frases, né? Esse livro não é raro pelo preço, é relíquia pelo contexto, tá? Percy Jackson foi a porta de entrada de muita gente para a mitologia grega, que a gente já comentou. Essa edição carrega uma fase em que as sagas juvenis dominavam as livrarias, escolas e cinemas, né? Então realmente teve uma época não, né? Uma grande quantidade de tempo, né? Acho que o Harry Potter, né, foi a virada de chave. Apesar de ter Senhor dos Anéis, que foi um livro, diga-se de passagem, um livro muito bom, né, eu, infelizmente não tive a oportunidade de ler ele completo, eu comecei sim, né, eu li o Silmarillion, uma parte do Silmarillion, infelizmente eu não continuei, né, mas o Tolkien, né, ele escreveu um baita livro, mas ele não estourou, ele não virou uma febre, né, diferente do Harry Potter, né. O valor desse item não está no papel, está na memória. Esse é o tipo de livro que transforma a aula de mitologia em aventura. Não é a primeira edição, mas ainda é um pedaço de história na franquia do Brasil.
Colecionismo começa quando a gente aprende a enxergar contextos em itens comuns, tá? O Percy Jackson é nostalgia, score fantasia juvenil e cultura nerd ao mesmo tempo, tá? Relíquia acessível e isso é um item simples, barato e cheio de história, tá? Então, basicamente, trouxe aqui para vocês mais um item que vai entrar na minha coleção. Quando eu completar 10, que nem eu comentei anteriormente, eu vou fazer uma live no YouTube, tá? E depois, posteriormente, vou postar tanto lá quanto aqui também, vou trazer ele. Infelizmente, ele não vai ficar de ladinho, ele vai ficar na diagonal, horizontal, vai ficar de ladinho. Então, vou fazer essa live. Vou continuar trazendo novos itens, tá? Esse foi o dessa vez, mas espero trazer novos itens logo. Na verdade eu já tenho itens, tá? Não falei ainda porque não vou estragar a surpresa, né? Tenho uns 8 itens ainda para trazer, né? Então, novamente, obrigado para quem esteja participando, quem conseguiu entrar e conseguiu ver. Espero que vê-los na próxima live. Tenha uma ótima noite, pessoal.